Olá pessoal, tudo bem? Então, eu botei essa apresentação de slides também no ambiente EAD lá. Eu não vou passar ela passo a passo, apenas algumas coisas importantes sobre ela. Eu preciso que vocês olhem essa apresentação, deem uma boa olhada no assunto, que trata basicamente do desenvolvimento de programa, ou seja, dado algum problema, como que eu chego num programa final, tem uma pequena explicação do que é o programa. Aqui tem as etapas que a gente precisa para desenvolver um programa, a partir de um problema específico, qual a análise que deve ser feita, um possível algoritmo e, por fim, a codificação, que é o passo final de vocês. Bom, partindo de um problema, então, vocês têm algumas coisas aqui que esse problema deve apresentar quais são as entradas necessárias, qual o tipo de processo que deve haver e qual vai ser a saída equivalente disso. A análise é uma coisa mais refinada com relação ao problema. Então, vocês vão definir mesmo do que é uma entrada, nomear ela, como se fosse identificar variáveis, já identificando a quantidade de variáveis que vocês vão precisar. Também no processo vocês vão identificar qual a equação que deve ser utilizada e, por último, o que vocês vão apresentar como saída. O algoritmo nada mais é do que qual a sequência que vocês vão seguir, ou seja, dada uma certa entrada, dado um certo problema, qual o processo que vai haver e qual é a saída final disso. Então esse algoritmo tem algumas definições e algumas características. Entre as mais importantes são essa aqui de não ter ambiguidade, ou seja, o algoritmo de vocês não pode deixar margem para interpretações, e também ele deve ser feito de forma ordenada, ou seja, numa sequência de passos, né? E mais importante de tudo, esse programa não pode rodar indefinidamente, ele deve ter iniciar e ter fim. Tem a velha pergunta se uma receita de bolo é realmente um algoritmo ou não. De certa forma, sim, a gente tem aqui entradas, que são os ingredientes, passando pelo processo, que é o modo de fazer, e o final, a saída resultante, que é o bolo propriamente dito. Bom, acontece que nesse esquema aqui, pelo menos nessa receita aqui, tem uma instrução aqui que abre margem para ambiguidade, ou seja, esse bata bem aqui é difícil dizer o quanto que é bater bem, por quantos minutos, qual a consistência, esse tipo de coisa não está muito claro. Ainda continuando em algoritmos, a gente vai ver que existem três tipos de algoritmos. O primeiro deles é a descrição narrativa, depois fluxograma e pseudocódigo. Uma descrição narrativa é bem simples, todo mundo já sabe português. Vocês apenas vão descrever em forma de texto, como vocês aprenderam a falar, o que deseja ser feito. Por exemplo, para aquele velho caso lá da soma de resistores, o cálculo da resistência em série. Aqui está, calcular a resistência equivalente para dois resistores. Está escrito errado aqui, não vou corrigir agora. Tudo bem. Receber dois valores de resistência. Passo 2, calcular a resistência equivalente. Passo 3, mostrar o resultado calculado. Então aqui eu posso escrever de várias formas. Posso receber o valor dos resistores em ohms. Receber dois valores. Livre a forma de escrita aqui. Calcular a resistência equivalente segundo a fórmula do resistor em série. Mostrar o resultado da resistência equivalente. Aqui é um texto livre, eu posso escrever de várias formas. E nesse tipo de algoritmo aqui, cada um escreve do seu jeito. E esse tipo de escrita abre margem para muita interpretação, né? Por isso que ele não é uma das melhores formas de representar um algoritmo. Depois tem o fluxograma, que é uma forma um pouco mais melhorada. Então agora vocês vão usar símbolos gráficos, e essas setas aqui para definir uma sequência. Ó, o mesmo problema. Está aqui, ó, dado o problema, eu parto do início. Lembre-se, ele deve ter início e fim, ó, então sempre vai ter, esses dois símbolos aqui é obrigatório sempre existir. Início, esse aqui é o símbolo de entrada de dados, eu recebo dois valores, que eu apelidei de R1 e R2. Aqui eu tenho uma operação de processo, que é um retângulo. Então eu tenho a resistência equivalente, recebe o resultado de R1 mais R2. Aqui esse símbolo aqui é a apresentação de dados, ou seja, eu apresento na tela e aqui está o fim. Pseudocódigo é a forma mais próxima de um código de verdade. Pseudocódigo também vocês precisam aprender uma sintaxe, e ele é bem mais próximo de um programa de computador de verdade, apesar de não ser. Aqui tem um exemplo então do pseudocódigo. Notem que agora já tem palavras que são reservadas desse pseudocódigo. Nesse caso aqui, algumas pessoas chamam isso de Portugal.
que é uma mistura de português com algoritmo, ou português com algol, que é uma das linguagens de pseudocódigo. Então está aqui, ó, algoritmo, palavra reservada, declare R1 R2 e REC, o R equivalente, do tipo numérico, escreva isso aqui, mostra na tela, leia R1 e R2, calcula, ou seja, tem uma operação de atribuição aqui, e depois escreve o resultado. Acabou o algoritmo. Bom, a codificação é o passo final, ou seja, vocês vão pegar um algoritmo, ou análise, ou um problema, isso vai depender de como vocês estão no desenvolvimento, e implementar isso numa linguagem de programação. Dado um fluxograma, eu posso implementar esse fluxograma num programa. Ou seja, eu vou codificar esse fluxograma. E aqui está cada etapa. O início é representado para o C com a abertura de chaves, que é o início da função main. R1 e R2, olha só aqui. Ó. Aqui abre margem. Ó, R1 e R2, para mim poder utilizar essas duas variáveis, primeiro eu tenho que reservar o espaço da memória, mostrar a mensagem dizendo para o usuário que eu quero e aí pedir os dois valores. Então, ó, esse bloquinho aqui resulta em todas essas linhas. O próximo já é mais direto, é o cálculo e a apresentação também é bem direta. E fim do algoritmo, ou seja, tem início e fim. No pseudocódigo, notem que os troços são bem mais claros. Ó. Algoritmo, ou seja, o início do algoritmo. Declaração de variável, está aqui, ó, declara R1 e R2 como numérico. Float, R1, R2 e RQ, tem os três valores declarados. Printf, mostra a mensagem na tela, seria o equivalente a esse escreva. Leia R1 e R2, com essas duas linhas de scanf. Também pode ser feito assim, ó, com uma linha apenas do scanf. Calcula a resistência equivalente, mostra a mensagem na tela e fim do programa. Então, essas três formas de representar o pseudocódigo é a que é mais próxima de um código de programação. Bom, isso tudo aqui, eu quero que vocês deem uma boa olhada e tentem absorver a forma como vocês olham o problema. Ou seja, como tirar os dados desse problema. Ok. A gente vai trabalhar com alguns probleminhas que estão descritos aqui. Olhem só. Eu tenho uma lista de exercício, ou seja, para essa lista de exercícios, que contém 10 exercícios, vocês têm que resolver cada um deles, mas devem identificar, para cada problema que vocês forem resolver, qual o número de entradas, qual o tipo de dado, qual o identificador, qual o processo que vai ser realizado, ou seja, qual a equação que vocês vão utilizar, qual o número de saídas, pode ser uma, duas, três, o tipo de dado da saída, o identificador, ou seja, o nome que vocês vão dar à variável de saída. E para cada um desses problemas, vocês vão criar no CodeBlock, seguindo as instruções já daquele vídeo anterior, um workspace para armazenar os programas. Por exemplo, eu fiz aqui um workspace com o meu nome, Júlio Santos, e já botei aqui x1 que vai ser relativo ao exercício número 1, ou seja, o que eu vou criar a partir desse exercício número 1. Bom, o exercício número 1 diz o seguinte: elaborar um programa que receba do usuário 4 valores reais e calcule a média desses valores. Bom, aqui está a minha análise para esse problema. Ó. Eu tenho aqui o número de entradas, o processo e as saídas. Eu posso pegar tudo isso aqui, que está aqui, e colar já como comentário no meu programa. Então, antes desse include stdio.h, eu vou inserir um comentário de múltiplas linhas, que é barra asterisco. Vou terminar ele aqui com asterisco barra e vou colar aquele textinho ali dentro. Beleza, até aqui, ó, número de entradas, 4, tipo de dados, ó, float, identificador N1, N2, N3, processo. Vai ter a equação que não está aqui, que é uma imagem, eu posso escrever ela, média igual, abre parênteses, é óbvio, né? N1 mais N2 mais N3 mais N4 dividido pelo número. Desculpe, média igual, abre parênteses, agora sim, N1 mais N2 mais N3 mais N4, dividido pelo número de entradas, que é 4. Bom, esse aqui é o cálculo da média. Número de saídas, eu só vou ter uma, só vou ter a média. Bom, aqui no cabeçalho, então, está a minha análise para o problema. Eu posso ainda, no cabeçalho, é uma boa ideia, inserir o texto do problema. Esse aqui, ó. O que esse programa vai fazer? Ele vai fazer isso aqui. Então, eu posso vir aqui e colocar ele também como comentário.
Beleza, agora tenho o include_stdio.h, preciso para usar a printf, posso começar a digitar o meu programa. Digito o meu programa, lembrando, né, vocês têm que compilar e esperar aqui embaixo zero erro, zero warning, e fiz isso para o exercício 1. Crio um novo projeto para o exercício 2, seguindo as instruções do vídeo e vou fazendo. Assim é para todos os exercícios. Ok. Depois que eu terminar todos os exercícios, eu vou pegar a pasta que eu criei para isso. Vou compactar ela. Eu criei essa pasta aqui, ó, EAD, que no caso só tem o exercício 1, também tem a minha workspace criada. Vou compactar ela, ou seja, transformar isso num arquivo zip e enviar pelo ambiente virtual Moodle. Acho que eu não tenho um zip instalado. Não tem, mas tudo bem. Vocês vão ter um zip ou um rar, clicam em cima, compactem e enviem. Feito isso, é isso que vocês vão enviar para mim no ambiente virtual EAD. Sobre os exercícios. Bom, o primeiro deles é bem simples, está praticamente resolvido, é só calcular a média. Uma coisa importante é que eles não estão em ordem de dificuldade, então se vocês não souberem fazer esse aqui, partam para o próximo e assim por diante. São 10 exercícios, alguns são bem fáceis, então se acharem difícil o primeiro, partam para o segundo e tal. Dúvidas sobre os exercícios ou como apresentar os valores, vocês podem contatar num fórum que tem aqui embaixo ou me enviar um e-mail. Vocês escolhem. Bom, boa sorte para todo mundo, espero que seja proveitoso. Procurem resolver isso aqui o mais rápido possível, né? Vocês têm até sexta-feira da semana que vem, até a meia-noite praticamente. Mas vão fazendo aos pouquinhos. E dúvidas não hesitem em perguntar. Tá bom, pessoal? Um abraço para todo mundo. Valeu!